Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra de Deus, Mateus capítulo 12. Para daí então você poder sentar aí um pouquinho, né? Mateus capítulo 12, verso 9. Mateus está lá no Novo Testamento. É o primeiro livro, né, do Novo Testamento, chegando ali em Malaquias, primeira direita. Mateus capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. É bom estar aqui com vocês e com todos os que estão também online, né? Mas o calor humano é diferente. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Mateus capítulo 12, verso 9, a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído daquele lugar, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos. Deixa ela aberta aí, vocês podem assentar. Capítulo 10. Eu quero só conferir aqui se o texto está correto antes de fazer a menção desse versículo. Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Quero ler esse também. Pensando aqui agora, o Espírito Santo disse para nós lermos esse também. Atos capítulo 10, versículo 38. Eu vou ler numa outra tradução, talvez seja um pouquinho diferente da sua. E se refere a Jesus de Nazaré, como Deus, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, fazendo o bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Pai, nós lemos sua palavra, dependemos do teu Espírito para receber o discernimento espiritual. Senhor, não que nós não possamos estar apenas com o intelecto conectado, mas que nós estejamos com o espírito aberto, com o coração aqui, ó Deus, completamente focado, voltado para esta sua maravilhosa palavra, para que nós possamos receber a revelação, ser tocados, ser ministrados, ser cheios da tua presença, ser transformados à imagem do nosso Mestre Jesus e estarmos entrando no novo que o Senhor tem para cada um de nós e também para o corpo de Cristo nesta terra, neste novo tempo que estamos vivendo e começando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui para você uma palavra. Esta é a primeira noite do resto da sua vida. Esta é, sem dúvida, a primeira noite do resto da sua vida, e serão os melhores dias daqui em diante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, serão os melhores, porque o que aconteceu, o que foi complicado, o que estava difícil até aqui, vai estar aqui, mas daqui para frente tudo será melhor, em nome de Jesus.
Esse texto de Mateus fala para nós de Jesus entrando numa igreja. Uma sinagoga é um tipo de uma igreja. É como se Jesus ele entrasse aqui nessa noite e agora. É como se Jesus entrasse na sua casa agora. Aleluia. É como se ele estivesse chegando ali agora. Ele está entrando ali. Jesus está entrando aqui. Isso é o que o texto está dizendo. Jesus entrou na sinagoga, né? A primeira coisa que me chamou a atenção era um culto. Jesus frequentava culto. Eita glória! Jesus ia para a igreja. Jesus ele andava de cidade em cidade, de casa em casa, de igreja em igreja, de sinagoga em sinagoga. Jesus ele, claro que nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, precisamos ter os cuidados, a cautela, mas o que eu estou querendo dizer assim é que tem hoje no Brasil mais de 4 milhões de filhos sem pai. Filhos sem pai, que são pessoas que frequentavam uma igreja, estavam debaixo de uma cobertura, de uma liderança, de uma paternidade, e por algumas razões se afastaram da igreja. Não é o que Jesus fez. Jesus fez o caminho contrário, ele veio para a igreja. Então nós temos que pensar nisso. É interessante que dentro da igreja da época havia um homem com uma das mãos mirrada. A Bíblia fala que a mão daquele homem era mirrada. Era uma mão assim que talvez ele não conseguia fazer todos os movimentos, talvez ele não conseguia mexer os dedos, talvez ele não conseguia trabalhar no 100% do seu potencial. Diga comigo potencial. Eu amo essa palavra, irmãos, porque quando você vê uma pessoa por vista, você só enxerga uma pessoa, mas quando você olha para alguém no espírito, você vê o potencial de Deus naquela pessoa. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Alguns dias ainda falava de alguém que está numa prisão muito grande, que você olhar a casa da pessoa, você já percebe o quanto ela está debaixo de um aprisionamento espiritual. Com certeza devem haver muitos demônios oprimindo aquela pessoa. E quando você olha para alguém assim, se você olhar com os olhos humanos, você tem uma tendência, eu tenho uma tendência de olhar para aquela pessoa e dizer, puxa, que pessoa mais porca, que pessoa mal cuidada, que pessoa que não se organiza, não se arruma, porque você e eu tendemos a olhar com vista, mas quando a gente olha com discernimento espiritual, e foi essa frase que eu usei falando sobre essa pessoa, eu disse assim: judiação está debaixo de uma escravidão demoníaca. É diferente, porque eu sei que Deus tem um chamado naquela vida, eu sei que Deus tem um potencial naquela vida, eu sei que Deus tem um milagre na mão daquela pessoa, eu sei que Deus quer usar aquela mulher para grandes obras, mas o diabo a aprisionou em situações e circunstâncias. E era assim que esse homem estava. Ele era da igreja, ele era do corpo, ele era alguém que fazia parte da congregação daquela sinagoga, mas ele tinha uma enfermidade. Essa enfermidade, essa doença o impedia de desenvolver o seu potencial 100%. A mesma coisa acontecia com a igreja da época, e é aqui que eu quero entrar para falar conosco nessa noite. A igreja, quando Jesus veio na terra, a igreja judaica, farisaica, dos saduceus, enfim, de qualquer religião que tinha, ela era uma igreja com uma mão mirrada. Ela não conseguia fazer tudo o que nasceu para fazer. Ela tinha uma mão encolhida, ela era uma igreja com a mão mirrada, com a mão presa.
Assim como Jesus chama aquele homem no centro na hora da mensagem, Jesus veio para chamar a igreja para o centro do evangelho da verdade. A mesma coisa. Pastor, por que a igreja da época tinha a mão mirrada? Por que a igreja da época tinha a mão presa? Porque a igreja da época era uma igreja legalista. A igreja da época era uma igreja que julgava as pessoas pela aparência, pelo pecado, pelo não santidade. Era assim a igreja da época. A igreja da época valorizava mais as posses materiais, pessoais de cada membro, do que a vida do irmão do lado que às vezes estava perdido. Era assim a igreja da época. Jesus chegou e pregou naquela igreja. Ele disse, contou uma parábola. Ele conta a parábola da ovelha. Por que Jesus conta dentro de uma sinagoga uma parábola de uma ovelha perdida? Porque a ovelha naquela época era o animal que simbolizava a maior riqueza da época. A maioria dos judeus criavam ovelhas. Nos dias de hoje não se tem uma maioria, né? Mas só para a gente tentar contextualizar com a nossa realidade aqui em Curitiba, até essa semana eu vi uma reportagem que o Paraná é um dos maiores estados fabricantes de autopeças do Brasil, até da América do Sul, da América Latina. Então é como se, contextualizando, é como se a maioria das pessoas da igreja onde Jesus estava pregando fosse funcionário da indústria, trabalhasse numa indústria. E Jesus fala para eles, se o teu patrão te ligar no sábado, que era o dia de guardar, e falar para você que lá na empresa aconteceu um problema e que precisa de você, você não vai para lá trabalhar? E eles disseram sim, a gente vai. Jesus conta a parábola, ele diz, se um homem que tem uma ovelha, que era o maior valor que eles tinham na época, e essa ovelha sai e cai no poço, e se perde, você não vai lá estender a mão para juntar essa ovelha? O que Jesus estava dizendo para aqueles religiosos daquela época? Ele estava dizendo assim, olha, vocês vão atrás da ovelha que está perdida, ovelha animal, irmãos, não vá pensar em pessoas, vocês vão atrás das ovelhas perdidas no poço, e as resgatam para si, porque elas são a sua riqueza pessoal. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, da casa do meu pai, e eu vim com as duas mãos, os dois pés e o coração, para resgatar as ovelhas do meu pai. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Ele por isso, aleluia. Então veja a diferença. Eu olho para esse texto e eu imagino aquele homem com a mão mirrada sendo na verdade um tipo da igreja que não consegue muitas vezes estender as mãos para alcançar quem está perdido. Nós temos aqui um mapa mundi. Esse mapa mundi aqui, ele foi construído aí artesanalmente. E por acaso, alguns dias atrás, conversando aí com a irmã Priscila e o Gildo, a Priscila disse para mim assim, sabe pastor, quantas pessoas no mundo ainda não conhecem Jesus? Ela até me surpreendeu, porque na minha cabeça limitada, no mundo nós tínhamos 7 bilhões de pessoas, mas tem mais, né? Quase 8 bilhões de vidas, de ovelhas de Jesus estão no mundo, 8 bilhões. Sabe qual é a porcentagem que não é de Jesus ainda? Qual é a porcentagem? Você lembra? É de Jesus. Ah, não é. O resto é de Jesus e de alguma outra coisa.
3 bilhões de filhos sem pai na terra. É muita ovelha perdida. Parece até que a igreja continua com a mão mirrada. Parece. Irmãos, eu sempre fiz uma conta assim bem simples. Desde que eu me converti, na minha cabeça, cada crente, cada cristão, ganhar uma alma para Cristo no ano, cuidar dessa alma, porque não adianta trazer na igreja, é ganhar, cuidar, ligar, visitar, orar, jejuar, ajudar, direcionar, aperfeiçoar, compartilhar, conectar, uma por ano. Pense, se nós temos 40% da população mundial que não é crente, em quanto tempo a gente ia ter a população mundial inteira crente? No primeiro ano. Em um ano, o mundo inteiro ia conhecer o amor de Jesus. Aleluia, aleluia, em um ano. Mas por que isso não acontece, pastor? Por tantas outras coisas. É por isso que às vezes o diabo faz um casal discutir dentro de casa. Por quê? Porque daí o casal discute em casa, e quando o marido ou a esposa sai para o trabalho, ele não tem aquela força, aquele fôlego, aquela coragem de ganhar uma alma para Jesus, e aí ela fica aprisionada, nem ganha alma e nem resolve as coisas em casa. Então eu quero dizer para você e para mim nessa noite, independente do que eu e você estivermos vivendo, nós precisamos estender as mãos para os perdidos, porque o texto que a gente leu diz que Jesus veio e andava por aí fazendo o bem e libertando vidas. Aí eu sou chamado 144 vezes no Novo Testamento de discípulo. E o que é um discípulo? É aquele que faz a mesma coisa que o mestre. E Jesus, não contente, e se você recebe esta palavra, prepara o teu coração agora. Jesus, não contente em apenas colocar como discípulo 144 vezes no Novo Testamento, ele diz: aquele que vier após mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Nós vamos entrar no tempo em que a igreja fará obras maiores do que Jesus já fez. Aleluia, você recebe isso na sua vida, que você receba isso na sua vida. Agora, o Bill Johnson diz o seguinte, que para que eu possa fazer as mesmas, as obras maiores que as de Jesus, eu preciso fazer as mesmas primeiro. Aleluia. Ah, meu Pai amado, um dia eu quero orar por alguém que esteja morto e ressuscitar como meu Senhor. Um dia eu quero continuar expulsando demônios como meu Senhor. Eu quero tocar enfermos, eles serem curados como meu Senhor. Eu quero soprar e as pessoas receberem o Espírito Santo como meu Senhor. E estas são algumas das funções da igreja de Jesus na terra. Aleluia, Ele está aqui. Oh, amado Rei da Glória, é tão maravilhoso quando Ele chega nesses ambientes que nós nos reunimos, mesmo com 2 metros de distância. O Senhor está em você nesta noite, o Senhor está na sua casa, está onde você está nos acompanhando. Louvado seja Deus. Agora vocês têm que orar por mim, porque eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho um monte de coisa aqui. E eu não sei para que lado eu vou mais agora. Aleluia. A igreja da época fazia um culto maravilhoso. Externamente a igreja estava lindo. O pessoal tudo vinha alinhado. Tomava até banho para vir para a igreja, né? A não ser quando não tem água, né, irmãos? Com esses rodízios aí, às vezes, né? Essa semana até dei risada lá em casa. Graças a Deus tem 2 caixas d'água, senão eu quase fiquei na mão, né? 3 mulheres para dividir a água, imagina. Mas graças a Deus consegui tomar banho.
Nessa hora eu diria, fala para a pessoa do seu lado assim, toma um banho hoje? Brincadeirinha, irmãos, apaga isso aí, deleta aí do vídeo. Eles estudavam a palavra, eles eram conhecedores da Bíblia, mas não eram praticantes do que a Bíblia falava para fazer. É interessante você conversar com alguns estudantes de teologia, e eu sou um deles. E quando você conversa com alguém que está na universidade de teologia, existem muitas teorias. Por exemplo, uma das teorias que eu ouvi alguns dias atrás foi sobre a questão dos demônios. Que a teologia acredita, uma parte da teologia acredita que na hora em que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é liberta 100% de todo o mal do diabo. E ela nunca mais pode ficar influenciada ou endemoniada. Eu posso até dizer a vocês que cientificamente isso tem algum fundamento. Daí eu perguntei para a pessoa assim, mas então por que eu atendi no meu gabinete ao longo dos anos mais de 80 pessoas que já entregaram a vida para Jesus e estavam endemoniadas por demônios? Será que elas então não entregaram toda a vida para Jesus? Ou será que alguma coisa no meio do caminho deu errado? Claro que deu errado, né, irmãos? Jesus é todo poderoso, amém? Então, quando eu recebo Jesus, acabou a história. Agora, Jesus também permite que eu escolha o que eu quero fazer. Imagine que alguém vem à igreja, aceita Jesus e volta para a pornografia, volta para a drogadição, volta para cometer os mesmos pecados do passado. Não tem como a pessoa permanecer livre. Por quê? Porque ela está debaixo de jugo. Ela voltou. A Bíblia diz que aquele que entregou a vida a Jesus, ele deve então caminhar num novo caminho. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje me deu uma tristeza muito grande de ver um dos maiores nomes dos pregadores da juventude atual postar um palavrão nas redes sociais. Irmãos, se a igreja não estender as mãos com amor ao próximo e não mudar até o seu modo de falar, como alcançarão aqueles que estão perdidos? Nós precisamos orar por isso. Precisamos orar por isso. Em nome de Jesus. Naquele tempo havia muita lei. É como uma pessoa que leu a Bíblia inteira 3 vezes, mas nunca conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe onde está o texto, sabe de cor, mas não pratica o que o texto diz. É um crente com a mão mirrada. Não flui e não funciona o potencial máximo. Pastor, o que devemos fazer então? Devemos voltar para o centro. Olha que legal que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus pegou aquele homem, ele recebeu uma revelação, ele pegou aquele homem pelo braço e disse: vem cá você que está enfermo. Ele trouxe aquele homem para o centro, o meio da igreja, para mostrar o que ele estava fazendo. E ele cura aquele homem. Então como que eu faço, pastor, para desenvolver o meu potencial enquanto igreja? Eu preciso voltar para o centro do Evangelho, e o centro do Evangelho é Jesus de Nazaré, aquele homem que andava por aí, fazendo o bem, libertando e curando todos os enfermos e oprimidos do diabo, aleluia. Isso é o centro do Evangelho, é isso, é ser igreja. Isso é ser igreja e igreja relevante. Que Jesus seja o centro desta igreja, da minha vida, da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Como eu te agradeço pela tua presença. O fogo do Espírito que está aqui nesta noite, nos incendiando a resgatar vidas, a voltar ao centro do Evangelho, a engolir tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, nós vivemos dias
em que as mídias inventam nomes para pessoas sem igrejas, desigrejados, desviados, afastados, classificações sociais, Senhor. E nós sabemos que todos aqueles que não estão no centro do Evangelho, conectados à igreja na terra, são alguns filhos sem pai. Por isso nós te pedimos por eles. Senhor, usa a nossa vida para que através do amor, da maneira como Jesus fazia, possamos alcançá-los, possamos ser curados e estender as duas mãos, possamos trazer eles de volta à tua presença, possamos levar esse poder que o Senhor inaugurou na terra, curando, libertando, cancelando as hostes malignas sobre as suas vidas, Senhor. Pai, aquele que fala de uma maneira e precisa ser transformado, toca em nós para que sejamos transformados na maneira de pensar, Senhor. Tudo começa no pensamento. Pai querido, que nós possamos ser tocados para pensar como Jesus, agir como Jesus, andar como Jesus, investir como Jesus, dormir como Jesus, orar como Jesus, ter ousadia como Jesus, até que então nós possamos alcançar o nível de Jesus, fazer as mesmas obras de Jesus e então entrar nesse novo tempo de coisas maiores que Ele que nos prometeu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por mais uma coisa antes de nós concluir aqui. É interessante que esse texto ele é a palavra completa. Jesus diz que quando um homem perde uma ovelha, ele sai correndo e ele vai caçar ela até ele achá-la. E Jesus diz assim: se vocês perderem uma ovelha, vocês não vão estender as duas mãos? E o que Jesus faz? Jesus ele estende as duas mãos para aquele homem com a mão mirrada e para a sua igreja. Para quê? Para tirar os filhos do poço, para nos tirar daquele lugar. Por quê? Porque quando alguém está caído ou com a mão mirrada, não consegue fazer tudo o que poderia, não consegue. Mas essa noite Ele está aqui, Ele está aqui, e Ele estende as mãos para você e para mim, para nos tirar de qualquer poço que estivermos, seja de feridas, de tristeza, de falta de dinheiro, de amor, de mágoas, do que for. Ele está aqui. Pai, nós oramos te agradecendo porque você está aqui. Oramos, Jesus, te agradecendo porque as tuas duas mãos estão estendidas sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos familiares dos teus filhinhos que estão aqui, sobre a vida de cada um que nos assiste, nos ouve através, Senhor, desta palavra. Jesus, com as tuas mãos estendidas, eu peço, toca agora nesse coração, toca agora nessa mente, toca agora nesta vida de uma forma completa e tira qualquer área que seja do poço, no teu nome, Jesus, e tira do lugar da derrota, da tristeza, da angústia, do desânimo, do cansaço. Tira e coloca a tua poderosa unção sobre esta vida. Senhor, eu oro por essas vidas que possam estar no centro da tua presença, da tua vontade, te tocando, te recebendo o teu amor sobrenatural, recebendo a tua revelação, recebendo a tua graça, a tua direção e a tua orientação em todas as coisas. Eu oro por cada uma dessas vidas, os ligando a Jesus, ao reino de Deus. E eu profetizo que sobre estas vidas, como cantamos nesta noite, que os céus se abram e que a unção, a graça e o poder seja sobre cada um, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.